Obrigado, Leopoldo, pelo convite, né? Cumprimentar também o professor João. Também boa tarde para vocês, né, que estão aqui hoje em grande número, né? Comentávamos isso um pouco, né, numa sexta-feira chuvosa no meio da tarde, né? Enfim, o convite, né, acho um convite muito interessante, né, fazendo um prelúdio aqui de algumas coisas do texto, até porque é interessante, é muito comum, né, o Leopoldo estava apresentando agora como é que é o evento e quais vão ser os desdobramentos, né, e é interessante como são chamadas para serem expostas, né, pessoas que vão expor uma variação grande de visões do que diz respeito ao objetivo do tratamento psicanalítico, né? Eu acho isso uma coisa muito interessante na medida que é comum, né, que as linhas, as formas de se pensar na psicanálise se enguetem, né, fiquem cada um dentro do seu grupo, né? A universidade ainda tem essa vantagem de produzir esse debate, né? A gente trabalha já há um tempo junto e vai ficando cada vez mais evidente como esse debate é rico, né, e produz, inclusive, grandes avanços. Enfim, né, o texto, eu tenho um texto que eu suspeito um pouco longo, mas, enfim, a ideia, né, trabalhar na perspectiva lacaniana, né, essa ideia do objetivo, né, da análise, né, então montei basicamente em duas partes, né, então vou passar um pouco por Freud, algumas coisas que o Leopoldo falou aqui eu vou falar um pouco de novo, mas com algumas diferenças, e depois essa perspectiva um tanto lacaniana, que diz respeito aos objetivos, né, ao que ele chama da direção e do final de análise. O título, né, que eu dei, mantive, é um texto que eu já trabalhei há um certo tempo, ele já tem um certo tempo, mas tem algumas modificações com o passar do tempo, e até algumas coisas eu estou em dúvida, né, e eu vou pôr à prova de vocês me disserem o que acham depois. O título, né, é Para se chegar a um lugar, deve-se saber para onde ir, né? Então não se trata simplesmente de caminhar, né, a esmo, mas ter uma direção, né? Então são considerações sobre a direção e o objetivo, né, de uma análise. Então, em termos de introdução, né, a ideia é que esse trabalho tem como intuito, né, fazer um debate sobre a questão dos objetivos do tratamento analítico, né, e das mudanças que estes passaram dentro do campo da teoria freudiana e lacaniana, né. Então, para se chegar a um lugar, deve-se saber para onde ir, pois, senão, né, corre-se o risco de chegar a lugar algum, né, o que, eventualmente, a gente acompanha em algumas situações de análise, né, levar a lugar algum, né, ou levar ao pior, né? Ou seja, deve-se ter uma direção a tomar, né? Então, a direção como um conceito aqui, né? Não se trata simplesmente de dirigir, mas a direção de uma forma conceitual. Lacan se vale da ideia de direção de tratamento, né, não como uma expressão de linguagem, mas como um conceito no sentido forte. O tratamento tem uma direção e, portanto, tem um objetivo a ser atingido, né, e obedece a certas etapas, né, que não se reduzem, né, a etapas temporais, mas a etapas lógicas, né. E a construção da direção do tratamento implica em uma série de movimentações dentro do campo da psicanálise que vão da construção da clínica psicanalítica por Freud até da apropriação, né, que o Lacan faz dessa clínica freudiana e o que isso implica, quais são essas mudanças. Então, vou começar falando um pouco do Freud, né, que a ideia é que, se a gente acompanhar o início do Freud, né, as preocupações iniciais dele são, eu diria, tipicamente médicas, né? Então, diante de uma problemática insolúvel da histeria e da patologia psíquica, diante de uma nova forma de pensar a clínica médica, ou seja, insolúvel para a clínica médica, né, o Foucault aponta muito bem isso em alguns textos, né, como é que seria criar um tratamento possível para os sintomas e o sofrimento decorrente dele, né? Então, eu diria que essa é a pergunta que o Freud parte. Então, ele começa a constituir uma clínica pensando uma terapêutica e uma teoria etiológica. Sua terapêutica começa a partir da ideia de catarse, né, que aponta, né, ou a abreação, né, que aponta para uma teoria etiológica, né, muito bem conhecida de que os sintomas
são efeitos das representações recalcadas por evocarem um afeto insuportável. Eu diria, essa é a primeira teoria freudiana que remete à questão da clínica. O corpo das histéricas, seria visto aí como o veículo de uma nova representação simbólica, ele usa esse termo, simbólica, estudo sobre a histeria, da representação mental que é retirada do fluxo da consciência. Logo, nesse caso, o objetivo do tratamento é trazer à consciência a representação recalcada e possibilitar uma descarga afetiva catártica, que dissiparia o efeito insuportável do afeto evocado. Então, essa é uma primeira teoria freudiana, o nome é a teoria da defesa. Ainda nesse mesmo texto, no estudo sobre a histeria, Freud faz já um movimento de mudança. Ele é um texto interessante, a gente vê ali 3 teorias no mesmo texto. Que essa mudança vai ser tanto na terapêutica, como na teoria etiológica. A terapêutica vai sair do campo da hipnose, e chegar até a ideia clássica da associação livre, que vai ser depois desenvolvida na interpretação dos sonhos. A teoria etiológica vai se deslocar dos afetos insuportáveis para uma outra categoria conceitual, a questão dos desejos. É na articulação com os desejos que a cadeia representacional evoca o afeto insuportável. Não é o afeto que é representado no sintoma, mas é o desejo recalcado. E aí o tratamento vai se adequar a essa nova teoria teológica, e vai buscar, então, trazer à tona a representação dos desejos inconscientes. E aí, isso leva a uma questão central. O que passa a estar em jogo é a categoria de um conflito psíquico, e a ideia de uma certa dinâmica psíquica. Haveria o eu, em conflito com os desejos insuportáveis. Se a catarse continua presente, Freud pressupõe que tenha algo a mais da catarse em jogo na clínica, uma espécie de alteração subjetiva que torne o desejo conciliável com o eu. Então, aqui eu faço a ênfase nessa ideia, de se pretender, então, fazer não só um processo de catarse, mas essa ideia de que algo tem que ser alterado subjetivamente. Se o foco ainda é o sintoma na clínica, passa a ser preciso ir mais além. A teoria etiológica, da qual se pauta a terapêutica freudiana, faz lidar com a noção de fantasia inconsciente articulado à concepção de desejo. A alteração subjetiva pretendida faz com que a relação inconsciente do sujeito com o desejo se altere. Ele pode, o sujeito, negar esse desejo conscientemente, e aí temos uma repressão e não um recalque. Ele pode aceitá-la de forma consciente, ou a solução que o Freud muitas vezes considerou como a melhor, mas não sempre, ele pode sublimá-lo, o desejo. Em todos os casos, há uma alteração que se dá no nível ético e moral, que opera, inclusive, dentro de uma moral inconsciente. O objetivo da análise muda em termos de que se pode suprimir o sintoma a partir das mudanças, ou retificações subjetivas. Então, a gente tem 2 casos clássicos, o caso Dora e o Homem dos Ratos, particularmente o caso Dora, mostram, são paradigmas dessa modalidade de tratamento. Mas a questão que vai se tornar mais aguda, ainda com a problemática da repetição, que primeiramente é assimilada via transferência, ou seja, a repetição como uma modalidade transferencial, que ele fala em repetir, recordar e elaborar, mas que vai se tornar uma coisa ainda mais, diria, uma coisa mais séria, mais forte, mais intensa, no além do princípio de prazer, e aí a introdução do polêmico conceito de pulsão de morte. Nesse ponto, o Freud já tem em mãos a ideia de uma fantasia primária, central, que vai ser chamada de fantasia fundamental. Ele articula a problemática edípica e a problemática da castração a partir dos deslocamentos fantasiosos, como a gente vê no caso Hans, e a ideia de uma realidade psíquica ganha um estatuto ímpar. Mas a compulsão à repetição e a noção de objeto perdido
vão aos poucos evidenciando que o que está por trás da problemática do objeto do desejo é o vazio. Então, ele começa a introduzir uma coisa a mais. Em 1920, inclusive, o Lacan, em alguns momentos, aponta que o Freud se vê às voltas com algo da clínica que parece não continuar, não avançar. E localiza ali, inclusive, essa questão da pulsão de morte, de ter que introduzir na clínica um a mais. Então, além disso tudo, há algo que ganha espaço na questão dos objetivos do tratamento, se ele for tomado por essa via sintomática. É bem sabido que o tratamento, desde o começo, lida com sintomas como aquilo que é da ordem da experiência. Em termos de consciente e inconsciente, pode-se dizer que o sintoma, em princípio, é o que está na superfície. A lógica do tratamento implica um certo processo de desvelamento em camadas, ou seja, o processo lento, gradual e aparentemente, mas é só aparentemente errático, da associação livre, que permite, aos poucos, o recalcado aparecer, seja pela via da interpretação, seja pela via da construção, do insight. O sintoma, então, remitiria ao se cessar e elaborar o recalcado. Esse tipo de questão clínica está presente desde o caso da Naó, mas se torna evidente no caso do Homem dos Lobos e a concepção de uma cena no Homem dos Lobos, de uma fantasia primária. Vejam bem, a ideia é ainda de uma clínica sintomática, mas o que se sabe é que, para se retirar o sintoma, implica uma mudança que diz respeito a algo que Freud chama de nuclear. Então, a ideia é que o processo de associar, para que o sintoma possa desaparecer, remitir, haveria um processo constante de associação, até se chegar num núcleo. Ele vai chamar de algo nuclear, um complexo nuclear das neuroses. Então, só naquele momento, só chegando naquele núcleo, o sintoma desaparecia. O que se mostra na clínica é que cada vez o núcleo parece mais distante, e até que um momento esse núcleo coincide com o Édipo e a castração. O problema de coincidir com o Édipo e com a castração é que, a partir de 1920, o Édipo e a castração também passam a ser constitutivos, ou seja, dizer respeito ao próprio modo de funcionamento da pessoa em geral. Ou seja, aqui a coisa ganha uma outra magnitude, porque, se é para tratar dos sintomas, o Freud se vê às voltas de não só exatamente fazer uma mudança pequena na pessoa, mas uma mexida intensa na sua própria constituição. Então, o caso do Homem dos Lobos mostra isso com muita clareza. O Freud ele vai se vendo às voltas com ter que chegar num ponto que é um ponto estrutural da própria subjetividade de alguém. Do seu, Então, o que entra em jogo no eu, no isso, é a articulação desse núcleo neurótico com as condições da constituição subjetiva. O complexo de Édipo de castração, que aos poucos se tornam de grande importância teórica, pois se impõem na clínica, são elevados ao mesmo tempo à ideia de complexos nucleares da neurose e da constituição subjetiva. E aí, justamente, o Freud, o Leopoldo citou, uma análise finita e infinita, onde ele aponta a possibilidade de avanço na clínica até o que ele chama da rocha da castração. Pode-se dizer que isso confere outro estatuto à concepção freudiana de sintoma, que passa a ser, a partir do texto do mal-estar, um efeito do próprio processo de constituição do sujeito dentro da sociedade. O que ganha destaque é que, para se possibilitar a remissão do sintoma, é necessário, de novo, uma mudança geral na própria constituição do sujeito, o que a gente pode chamar de uma mudança de posição subjetiva. Então, se até o momento a ideia consistia em pôr em consonância eu e o inconsciente, Freud parece pessimista nesse sentido ao pensar a questão do mal-estar. Nesse texto, ele fala da impossibilidade de uma adaptação plena, ou seja, uma consonância entre o social, o pulsional e o sujeito, uma consonância plena. Há sempre um resto, e ainda mais o núcleo do sujeito, a fantasia de castração, que no frigir dos ovos
é uma modalidade fantasiosa para dar conta do insuportável desse vazio, do insuportável que ele vai chamar do desamparo. Os objetivos, né, da análise ainda visam sintoma, mas passam a girar em torno mesmo de como lidar com esse resto não adaptado, né, esse mal-estar constante e inextinguível que tem como base a castração. E aí Freud postula: não se pode avançar para além da rocha da castração, ou seja, não se avança para além da fantasia de castração. A análise produz uma mudança subjetiva que faz com que o sujeito deixe seu sofrimento neurótico e lide com o sofrimento ordinário, né, no sentido quase de cotidiano, comum, sem a carga pesada de uma neurose, mas estancando o tratamento na castração. Enfim, essa é a parte relacionada ao Freud, né? Então, a ideia é traçar, né, em alguns pontos como é que se dá essa evolução da clínica freudiana e aonde, de certa forma, ela para, né? Isso tudo porque justamente é daí que o Lacan vai avançar, né? O Lacan detecta, supõe ali, esse impasse na teoria freudiana, e quase como se dissesse: bom, mas é disso, né? Ou seja, se estanca na castração, não há um mais além. A vantagem, eu diria, do Lacan é que justamente ele tinha o Freud, né? O Freud partiu do zero, o Lacan partiu de Freud, né? Então, ele tem uma proposta, né, do retorno a Freud, e aí, a partir daí, para tentar reorganizar a teoria, né, a partir do que já foi feito. Então, ele tem já nas mãos toda a construção da teoria edípica e da castração, os modos de interpretação freudianas e uma teoria das formas da experiência, né, que o Lacan, então, vai organizar nos famosos 3 registros, né, o real, o simbólico e o imaginário, né, que são, então, 3 modalidades, né, que ele detecta em Freud como as possibilidades da experiência. E ele já localiza em Freud desde o princípio, né. Os 3 registros para o Lacan, né, o simbólico, o real e o imaginário, dão conta de organizar o arcabouço conceitual e clínico do Freud, indo inclusive para as modalidades do laço social, ou seja, indo inclusive para as formas com que a socialização pode acontecer, né? Mas Lacan se vê às voltas, né, justamente com essa questão freudiana da impossibilidade, segundo ele, de criar uma síntese do eu, né, uma síntese plena, sustentando o estatuto narcísico imaginário desse mesmo eu, né? Então, o seminário 2, né, Lacan ele vai longamente discutir, né, o eu, né, como uma instância imaginária, né? Mas ainda conceitua as mudanças objetais a partir da ideia de falta, né, pegando essa noção freudiana de objeto perdido, que mais tarde vai se configurar no que ele chama do Das Ding, né, um terminho que o Freud usa rapidamente no projeto, né, no Eintwurst, mas que depois o Lacan vai dar grande relevo, grande espaço no seminário 7. E depois, no 8, ele vai falar da ideia de agalma, né? Tudo isso para trazer o conceito que ele diz, né, ser o conceito mais lacaniano, que é a ideia de objeto A, né? Objeto causa de desejo, que tem sua característica central não existir, né? Isso é curioso, não é um objeto que não existe, mas ele é um objeto causa, a não ser em termos de causa, né? Então, é estranho algo que não existe, mas que, ao mesmo tempo, produz efeitos, né? Em torno do objeto, né, se constitui a fantasia fundamental que rege a relação do sujeito com o que o Lacan vai chamar do grande outro, né? Assim, né, indo para além da rocha da castração, né, ele diz que caminha nesse sentido, Lacan propõe como um dos finais de análise justamente o que ele dá o nome da travessia da fantasia, né, que implica, né, antes de tudo, na própria construção inicialmente da fantasia, então um processo clínico visando a construção dessa fantasia, né, a construção é um termo técnico mesmo, né, e que amarra a rede de significantes do sujeito, a rede de representações, né. Se Freud chama o complexo de Édipo de complexo nuclear das neuroses, a fantasia fundamental pode ser entendida com esse mesmo estatuto, né. Em geral, a fantasia é a própria fantasia edípica, né, de castração, nuclear, mas um núcleo que se articula, de novo, em torno de um vazio, né, esse objeto pequeno a. A fórmula da fantasia, né, expõe essa condição, né, o S barrado punção A.
A fantasia fundamental ela não é acessada, né? Isso o Freud deixa claro numa criança espancada, né? Ou seja, ela só pode ser construída, mas será feito ao longo da análise. A travessia da fantasia põe em xeque o estatuto da própria fantasia, né? E, consequentemente, da relação do sujeito com o outro. O que advém daí não é um tratamento sintomático, mas sim um reposicionamento subjetivo, onde o outro, né, esse outro que é para a gente a garantia, deixa de operar sobre o sujeito, que pode assim assumir uma posição de responsabilização. É daí a ideia lacaniana de direção de tratamento. Em direção do tratamento e os princípios do seu poder, né, Lacan é categórico ao afirmar que o analista dirige o tratamento, mas não conduz o analisando, né? Não diz ao analisando o que fazer, mas ele dirige o tratamento, né? Isso diz respeito à posição do analista, que permite dar condições de análise. Não se assume a posição de mestre, né, mas se mantém na posição de furo, de falta, né, de objeto A. O que o analista faz, principalmente, na análise dos neuróticos e perversos, né, a psicose é um pouco diferente, é a desmontagem das fantasias evidenciando o furo e podendo, em determinado momento, extrair, expor o objeto A, né. E agora eu entro numa terceira e última parte, né, que implica em algumas possibilidades de final de análise, né. Eu vou falar basicamente 3, né, que não são as únicas, né, evidentemente, mas que tem ganhado algum relevo atualmente, né. Dissemos no começo, né, falei no começo, sobre a questão da direção do tratamento poder conduzir a algum lugar, né. Então, eu falei, lembra que a direção do tratamento, dependendo de como for, pode conduzir a lugar nenhum ou pode conduzir, inclusive, ao pior, né. Podemos falar que, dependendo de como se dirige uma análise, teremos consequências variadas em termos deste fim de análise. Então, eu pensei aqui, né, trouxe, na verdade, 3 dessas possibilidades. Uma que eu chamo a posição nihilista. E eu usei, né, tinha feito isso outra vez, achei isso bonitinho, trouxe de novo, um pouco uma discussão dessa posição a partir de um filme que fez sucesso 2 anos atrás, né, o Gravidade, né, que eu gostei bastante, apesar de eu ter visto meio sem querer, né. A personagem do filme, né, isso para falar da posição nihilista, né, a Sandra Bullock, a personagem da Sandra Bullock no Gravidade, né, Ryan Stone, né, e é interessante o termo stone, né, que remete à pedra, pode ser tomada como um interessante exemplo de 2 possibilidades de mudança subjetiva, né. O filme, não sei se vocês assistiram, se não assistiram eu vou contar algumas coisas, lamento. O filme se passa no espaço, né, na sua grande parte. E o espaço é interessante porque entra em jogo a questão muito intensamente da improbabilidade, né, o impossível de se controlar, né, aquilo que vai escapar e que o Lacan, em geral, dá como nome o real, né. Então, é um filme, eu diria, que ele trata muito fortemente, usando o real, o espaço como metáfora, da problemática do real, né. O espaço ele é interessante, né, como representação cinematográfica do real, justamente por sua alta chance de produzir uma situação incontrolável, né, e, em geral, fatal, né. E é disso que se trata do filme, né, do incontrolável e do imponderável. A personagem Ryan Stone está no espaço e lida com ele a partir do medo, né, forma esperada, né, a gente se espera realmente alguém no espaço fique com medo diante dos riscos que corre. Só que isso isso contrasta com outro astronauta do filme, né, o personagem do George Clooney, né, o Matt Kowalski, que parece bem à vontade, né, mesmo num ambiente inóspito, né, como aquele. Cada um dos personagens tem para nós uma importância, pois podemos dizer que esse Ryan, né, lida com o real a partir de uma modalidade melancólica e niilista. O Matt é o inverso, né, ele trata o real de uma certa forma irônica, mas uma ironia muito específica pela uma via do cômico, sem, contudo, isso é importante, subestimar o espaço, né. A improbabilidade se dá no filme a partir de 2 polos, né, diante de um polo imaginário, temos tudo sob controle, né, de uma escola infantil americana.
ela cita isso, né, que a partir a filha, né, da personagem, da Sandra Bullock, ela estudava numa escola e ela morre, né, com uma besteira, né, batendo a cabeça, né, dentro de um ambiente absolutamente controlado, né. Então, a partir da impossibilidade estatística, né, essa é uma outra linha, né? Então, um dos polos é esse polo de um ambiente absolutamente controlado de uma escola, onde o que acontece é algo do imponderável. Do outro, né, é justamente o espaço, né, e da impossibilidade estatística de se sobreviver a uma situação como aquela vai ser submetida, né. Então, a filha do Ryan morre batendo a cabeça na escola, coisa que ela mesma qualifica como uma besteira, né? Mas é o pior que pode acontecer, segundo ela, né? Stone está presa a uma certa posição niilista, conformista e melancólica. É curioso, pois a problemática do desamparo e da imponderabilidade estão ali, e pode-se, inclusive, supor a inoperância de um outro, né? Stone, que é o que se espera de um fim de análise. Stone pode se encaixar em alguém que fez a travessia da fantasia, né, mas opera a partir de um sintoma como amarração, né. O conformismo e uma certa espera que implica num ciclo repetitivo, né, então ela diz isso, a vida dela é trabalho, casa, carro, né, são o seu cotidiano. Ou seja, temos aí uma alteração subjetiva, né? A morte da filha implicaria, né, nessa alteração subjetiva. Mas qual que é o problema? É uma alteração subjetiva que desfaz laço social, né? Acompanhamos o filme, né, percebemos que a experiência que ela passa leva ela a uma mudança subjetiva que aproxima ela desse outro personagem, do Kowalski. No final do filme, vou entregar o fim, numa situação, né, onde a probabilidade de morte é muito alta, né, ela se posiciona de um jeito bem diferente, né? Ela diz assim, não importa o que vai acontecer, o que quer que seja, mesmo a morte, aquilo vai implicar numa grande experiência. Então, a gente fala de uma certa outra, de uma posição diferente da melancólica. A segunda, né, posição, a gente chama da posição cínica, também possível num fim de análise, né, mas talvez não recomendável, não sei se dá para dizer isso, ela se diz respeito, por exemplo, à queda do outro, sem, contudo, advir aí uma outra coisa, o que chama-se uma posição, um eu ético, né, mas sim um ego, né. Então, essa distinção, né, entre um ego e um eu ético está, né, bem posta pela Sônia Alberti, uma psicanalista do Rio, num livro dela sobre adolescência. Ela diz assim, ao discutir o projeto terapêutico da psicologia do ego, né, que busca tornar forte o ego, né, a Sônia Alberti relembra a interpretação de Emery Bonaparte, a conhecida expressão do Freud, que o Leopoldo até citou aqui, né, que é "Wo es war, so ich werde", né, ou seja, e aí eu falei em alemão porque é realmente uma grande questão como se traduz, né. Uma das traduções possíveis, né, da Emery Bonaparte é o ego deve desalojar o id. O Leopoldo chegou a falar outra possibilidade, né, e é interessante porque cada uma das interpretações, né, e traduções vão implicar em modalidades diferentes de fim de análise. Essa interpretação, o ego deve desalojar o id, reforça um ego que, segundo uma certa leitura de Freud, já é excessivamente forte. E daí, em última instância, reforça a neurose. O problema, né, da psicologia do ego, particularmente a americana, e suas variações, é confundir ego e eu, né, coisa que Alberti faz questão de separar a partir do Lacan. A direção do tratamento se torna não o fortalecimento do ego, né, mas é interessante, ele diz ao contrário, né, a sua destituição, né. E aí vou citar Alberti. Ela diz, essa direção do tratamento para o Lacan sugere a destituição subjetiva, isso é, a queda do ego que se quer senhor de tudo, de modo que o eu passe a dever ser ali onde, até então, desconhecia sua própria existência. Trata-se, em outras palavras, do dever ético em que o sujeito é e age conforme o que tem de mais singular, né? Então, ao invés de o ego deve desalojar o id, pode-se pensar ali onde o id estava, o sujeito deve advir, né, e não o ego, né? Haveria aí para o Lacan uma distinção, o que é o ego e o que é o sujeito, né? Assim, a posição cínica,
que é o que nos importa, remete ao fortalecimento do ego na destituição do outro, né? O que conduz a uma ética individualista. Se não há outro, pode-se gozar. Além de cínica, essa posição, ao invés de diminuir a alienação neurótica, a sustenta ainda mais, promovendo uma suposição de gozo e de unidade impossível. A citação de Albert remete à ideia de um eu como sujeito e traz em cena a questão ética do sujeito que age conforme sua singularidade. Contudo, ao contrário do cínico, essa é uma ética que sustenta o laço. O eu como sujeito possível na destituição subjetiva, traz à tona a possibilidade da singularidade concernida dentro de um certo campo de impossibilidade. Ou seja, um sujeito onde está posto a questão da sua singularidade avisado do real, podendo assim o eu ocupar a condição de agente. A singularidade pelo lado imaginário pode não tender à unidade social, mas a uma unidade egóica, alienante e individualista, ampliando uma ética cínica e neurotizante. Isso posto, essa modalidade da singularidade se aproxima das formas discutidas em alguns textos que apontam uma tendência de subjetividades narcisistas na atualidade. Estou terminando, juro. Enfim, a ideia de uma terceira posição, né, que acho que a qual eu sou mais simpático, é muito difícil tomar, de certa forma, posição entre elas, dizer qual que a análise deveria conduzir. O que está sendo marcado é muito mais possibilidades, né, de finais de análise. A terceira delas, né, o que eu vou chamar da posição irônica, uma posição cômica, ela está apontada, né, num texto do Lacan, também conhecido, o Ator Dito, né, e que a gente volta um pouco para o filme. Né. Então, o personagem do George Clooney, né, o Matt Kowalski, né, ele, como Stone, né, como a outra personagem, sabe bem, ele já é um astronauta veterano, sabe muito bem do risco de morte constante que para sobre eles naquela situação. Só que, diferente da personagem da Sandra Bullock, ele lida com o perigo não de forma inconsequente, mas avisado, né, subjetivamente, que não há um outro, e muito menos outro do outro, ou seja, ele sabe, né, de que ali eles correm risco e que não há nada que, de certa forma, o ampare. Né? Não há garantias, né? E, brinco, né? nem cabelo algum onde se pode segurar no espaço. Né? Portanto, ele age a partir do que tem, sustentando diante do desamparo não um conformismo niilista e nem um desdém cínico, mas uma posição irônica, que não se desmonta diante do real, mas cria instrumento para saber fazer aí com o real. Esta posição implica na constituição de algo que faz outra modalidade de amarração que não mais o sintoma ou a fantasia. Lacan vai dar o nome disso do sintoma com H, né, symptôme, né, que trata de pura criação em torno do vazio, né, mas sem as amarras de um outro que lhe diz o que fazer. Né. Então, num texto da Sandra Cruel, né, ela trabalhando o Ator Dito, ela fala que o Lacan aponta, né, quais saberes o analisando está visado no fim de uma análise. Né. Primeiro, a frase famosa do Lacan, né, de não há relação sexual, né, que a gente sabe que não se trata do ato sexual exatamente, mas dessa impossibilidade de haver uma complementariedade plena. Né. Então, também fica avisado sobre a significação, ou seja, tudo que é possível de produzir uma significação vem da fantasia. Mas a que nos importa mesmo, né, desses saberes é o último, né, ou seja, que o sentido que se dá às coisas, né, ele não é um sentido sério, Lacan diz isso claramente, ele é um sentido cômico, né, e isso marcando essa posição irônica, por fim de análise. Então, até cito Lacan, né, que ele diz assim, no Ator Dito, que nada pode ser dito a sério, né, ou seja, para formar limite de série, senão extraindo sentido da ordem cômica. Isso marca muito bem essa posição. Então, se vocês não viram o filme, assistam, vocês vão gostar. Enfim, concluindo, todas as modalidades analíticas de Lacan, o que se busca é a construção do sintoma com H, ou seja, no processo criativo do sujeito que esteja destacado do outro, né, e que, portanto, seja da ordem de uma singularidade não passível, né, e aí acompanhando o Leopoldo, não passível de normatividade.
O sintoma com H permite, como Lacan frisou em diversos momentos, fazer amarração dos registros e, ao mesmo tempo, dar condições de gozar do inconsciente de forma circunscrita, não mais um gozo avassalador e mortífero. Temos a ideia de uma certa posição irônica, no sentido quase socrático, de se localizar a partir do não saber e fazer algo com isso. Temos aí o objetivo da análise. Enfim, é isso.